a 16ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário, vereador Olinto Sequalini Voltarelli. Peço que faça as leituras das matérias pertinentes a esta ordem do dia. Áudio ok, presidente? Perfeito. Vamos lá. Processo número 1537 de 2020, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que autoriza a alienação de bem imóvel localizado na rua Vitor Meirelles, 66, Jardim São Caetano, de propriedade do município de São Caetano do Sul. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro a segunda discussão. Encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. O projeto é aprovado com votos contrários do vereador César Oliva, do vereador Ubiratã Figueiredo, do vereador Jander Lira e do vereador Chico Bento. Mais algum vereador se posiciona ao contrário? Não. Dessa maneira, o projeto está aprovado, segue para publicação. Publique-se. Com a palavra, a leitura do segundo projeto da ordem do dia. Processo número 5864 de 2018, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização e orientação sobre o uso de andadores infantis nos lares, nas creches e nas escolas e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro a segunda discussão. Encerrada as inscrições e discussões, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado de forma unânime em segunda votação. Segue-se para a publicação. Publique-se. Pois não, doutor. Só um agradecimento breve. Agradecer a todos os vereadores pela compreensão da importância dessa semana de conscientização, porque sabemos que os acidentes que esses andadores podem causar às crianças e não trazem benefício algum que a criança possa começar a caminhar, né? É natural engatinhar e depois caminhar automaticamente. Mas obrigado, vereadores. Obrigado, vereador, e parabéns. Peço a leitura do vereador Olinto Sequalini Voltarelli do terceiro item da ordem do dia. Processo número 5948 de 2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana da Arte contra a Dengue e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro a segunda discussão. Abro a primeira discussão. Encerrada o período de discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 0079 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação da ementa do artigo 1º da Lei número 4.282, de 22 de março de 2005, que institui no calendário oficial de datas e eventos do município o Dia da Imigração Italiana, a ser comemorado anualmente no dia 2 de junho e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro a primeira discussão. Encerrada a discussão em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Desculpa, que aqui a gente se atrapalha um pouco com os botões do computador. Não está claro para mim aqui, nesse projeto da nossa amiga Sueli,
ela está dizendo, aqui na ementa do projeto, diz que ele passa a ser comemorado anualmente no dia 2 de junho. Mas eu não estou entendendo aqui, na alteração que ela está fazendo no artigo 1º, ele continua instituído no dia 21 de fevereiro, conforme lei federal de 2 de junho. Ele não tá claro. Eu sugiro que ele volte para as comissões, com autorização da autora, obviamente, para que seja ordenado gramaticalmente, aí para que a gente tenha o resultado esperado do projeto, senhor presidente. Presidente, Pois não. eu peço vista por 2 sessões para mim alterar, então, essa data que está obscura para o nosso líder do governo. Ok, senhor, obrigado. Deixa aprovar em primeira e a segunda? Na primeira votação? É a primeira Quer votação, dá para... Quer aprovar? Vamos Aprova aprovar a em emenda. primeiro, então ele faz aí, que nem o Chico está dizendo. Aí você emenda. Perfeito. Não. Pode ser. A própria Comissão de Justiça e Redação, ela acerta essa redação, Chico. Tá pronto, tá certo, correto. Um abraço. Tudo bem. Então, retiro o pedido de retiro o pedido de De vista. vista, O projeto segue para a votação, segue para a primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação e peço para que a Comissão de Justiça e Redação reavalie este projeto e faça o reordenamento gramatical do mesmo, para que Chico, não haja muito dúvida. obrigado, viu, Chico? Pela atenção e pela dica. Obrigado. De nada. Maravilhoso. Peço intervenção do vereador Chico Bento, foi primordial. Peço a leitura do 5º item da ordem do dia. Processo número 3143 de 2019. César Rogério Oliva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que revoga os artigos 1º e 3º da Lei número 5.021 de 25 de agosto de 2011, que dispõe sobre a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas nos locais que especifica no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abra a discussão. Presidente, para discutir, Pois não. rapidamente, boa tarde aos meus colegas, boa tarde, presidente, ao público que nos acompanha. Esse projeto de lei, na verdade, é uma readequação do nosso ordenamento jurídico municipal. Ele se justifica do ponto de vista jurídico e administrativo, porque nós temos uma lei estadual que trata do tema, número 16.927, de janeiro de 2019. E essa lei, ela é uma norma geral para os municípios. Inclusive, a mesma matéria já foi objeto de julgamento no Tribunal de Justiça através de uma ADIM. Então, nada mais, nada menos, eu estou retirando 2 artigos que já estavam revogados tacitamente depois dessa lei estadual. Então, é realmente só uma readequação do ordenamento jurídico nosso para retirar aquilo que já está tacitamente revogado, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Para discutir, senhor presidente. Pois não. Peço licença ao vereador César, o autor da lei aqui. César, eu aqui, por princípio, não concordo. Eu acho que os municípios eles têm características próprias. E, por favor, não entenda aqui, né, nenhuma forma de perseguição política ou qualquer outra coisa. Esse problema que nós tivemos já no passado, na época que essa lei foi instituída, de proibição de venda de bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis e nas lojas de conveniência, foi um problema muito grave que a gente teve no passado recente, que nós tivemos, por exemplo, entre do ano 2000 até o ano de 2011, que eram os problemas que a gente teve quando vieram efetivamente as lojas de conveniência para os postos de gasolina. Tivemos esse problema em toda a Avenida Goiás, a Avenida Kennedy, até então ela não era uma avenida muito movimentada nessa época, e também no supermercado Extra. Nós tínhamos acesso à loja que é no mercado 24 horas, não sei se permanecendo sendo uma loja 24 horas,
mas a gente tinha um problema do pessoal comprar bebida alcoólica e ficar consumindo bebida alcoólica a madrugada inteira. Nos postos de gasolina da Goiás, normalmente esse em frente da Câmara, posto do Nelson Campanella, e no posto 5, também na esquina da Rua Amazonas, e também começou a virar mesmo problema no supermercado Extra. O pessoal comprava bebida alcoólica dentro do Extra e consumia no estacionamento. Começou a virar festa, começou a virar rave, foram situações muito complicadas. Eu não sei se o pessoal da época de 2000, eu, a Sueli e o Sidão, nós acompanhamos muito o que aconteceu nessa época que nós perdemos completamente o controle da Avenida Goiás, não só na madrugada, nós perdemos também no sábado e no domingo durante o dia, por causa desse consumo desenfreado. E também, depois de 10 anos, a coisa foi ficando pior, que nós acabamos perdendo também o controle ali da área do Extra, do hipermercado Extra, do estacionamento do hipermercado Extra. Então, até hoje, os moradores dessa região, eles enfrentam inúmeros problemas com o consumo desenfreado de álcool, o consumo desenfreado de drogas e o barulho. Todo mundo sabe, as reclamações são recorrentes, todo mundo sabe de onde vem, e se a gente permitir, então, que esses postos, eles tenham a liberdade de vender, de oferecer bebida alcoólica 24 horas por dia, o problema vai ser pior. O barzinho vai fechar e eles vão se deslocar porque o problema não é o consumo por si só. Veja bem, se a pessoa entrasse no posto, pegasse a bebida dele, a cerveja, o uísque, seja lá o que for, entrasse no carro e fosse embora, para nós não teria problema absolutamente nenhum. O problema é que o pessoal gosta de ficar lá, consumindo o produto lá, abre o tampão do carro, liga o som alto e aí acaba virando um problema. Eu entendo que a gente tem uma legislação que o vereador César até quis adequar a uma legislação estadual, mas eu sei que já pode até ter sido discutida a questão se ela foi pacificada ou não, mas acho que nós devemos manter esse ponto, inclusive a Procuradoria do município tem que brigar por essa legislação municipal, para que a gente tenha um pouco de liberdade. É óbvio que o governo do estado está dando uma liberdade de empreendimento para a loja de conveniência, para o supermercado, mas nós, na cidade, estamos enfrentando esses problemas. Nós perdemos a mão dessa região toda da Avenida Goiás e corremos o risco de perder novamente. Desde o Extra e agora, então, com as lojas com os postos que nós temos na Kennedy, um problema que pode se espalhar para o restante da cidade. Então, por favor, eu quero que o vereador César entenda que não é uma posição política, não tem nada a ver um viés político que nós estamos aí enfrentando essa questão de situação e oposição, é de crença. Eu vivi nessa região da Avenida Goiás durante muitos anos, eu enfrentei tudo isso, eu era vereador à época e eu acompanhei tudo isso. O Sidão não está aí, o Sidão chegou agora. Sidão acho que acompanhou. Você lembra, Sidão, o quanto nos custou para retomar a Avenida Goiás, Sidão? Com o apoio da PM, com o apoio da Polícia Civil, com o apoio da Cavalaria da PM, foi uma coisa absurda. Então, eu entendo toda essa questão da pacificação legal, mas eu mesmo assim faço questão de que a nossa Procuradoria questione essa legislação estadual e que a gente brigue para que a gente não tenha mais esse problema. Portanto, eu vou votar contrário a essa alteração do vereador César que ele propõe na lei, porque eu acho que nós temos que manter esse ponto. Agora, obviamente, todos estão à vontade para votar. E eu vivi esse problema e eu não quero que isso ocorra novamente. Pois não. Tite, lembra da Guarda Municipal também, que eu lembro do caso. Você lembra? Você estava junto também. O Chico também era vereador na época. Eu, Chico, Sueli e Sidão. Era um absurdo. Você lembra, Chico, o que aconteceu? A Guarda Municipal também. Exato, exatamente. A Guarda também estava junto nesse processo todo. Só para você lembrar, tá bom. É verdade. Encerrada a discussão. Para encaminhar, presidente. O César, para encaminhar, dispõe de 5 minutos. Ô, líder, eu também não quero entrar num debate pessoal, mas eu vejo com um pouco de desonestidade intelectual a questão que você está levantando. A grande questão aqui é que isso já ocorre. As bebidas são vendidas nos postos. E aqui não é a discussão entre vender ou não. A grande discussão aqui, inclusive temos um parecer constitucional da comissão, aqui nós não estamos discutindo mérito, nós estamos discutindo constitucionalidade legal, hierarquia das normas. Inclusive o presidente da comissão está aqui, a gente discutiu, o Pastorinho, no momento que essa lei chegou à mesa, concordou de pronto, a doutora também concordou de pronto, porque é simplesmente uma adequação de algo que já está tacitamente revogado.
Ninguém aqui está discutindo questão de perder a mão da Goiás ou não. Isso aí é uma situação que já existe e a lei está confrontando com a lei estadual. Se perderam a mão um dia da Goiás ou tudo mais, isso aí é por incompetência da Secretaria de Segurança. Porque perturbação de sossego público com venda a imposto de gasolina liberado ou não, a perturbação vai existir de qualquer forma. A ilegalidade vai existir de qualquer forma. Então, mais uma vez, aqui não existe a discussão sobre mérito de questão. Não existe. Isso aqui que foi posto não condiz com o projeto de lei. O que eu trouxe aqui como advogado é uma revisão legal que eu fiz referente ao que já está posto, Tribunal de Justiça decidido, lei estadual posta pelo Estado de São Paulo, simplesmente uma adequação, extirpando do nosso corpo jurídico aquilo que já está revogado tacitamente. Inclusive, hoje é a situação legal já há muitos anos na cidade. Então, não se discute aqui mérito. Essa coisa de, vamos perder a Avenida Goiás, o vereador César Oliva agora quer criar balbúrdia na cidade. Isso aí beira a desonestidade intelectual. Aquilo que nós estamos falando, inclusive o parecer para todos aí, está na mesa o parecer de constitucional assinado por todos os vereadores, e o presidente não me deixa mentir, a hora que bateu esse projeto de lei, a questão foi simplesmente jurídica. Nós precisamos extirpar do nosso corpo jurídico aquilo que está revogado tacitamente, por legislação superior. Eu poderia ler aqui, inclusive, a justificativa do projeto, mas vai ser algo extremamente maçante, mas tecnicamente é isso. Não é discussão de mérito. Se nós vamos, se pode, se não pode, a questão é que está revogado esses dois dispositivos, os dois artigos, o primeiro e o terceiro, estão revogados pela lei estadual e eu só estou fazendo aquilo que um vereador deveria fazer. Enxugar o ordenamento jurídico municipal com aquilo que não presta mais, que não faz mais sentido de existir. Inclusive, evita prejuízo financeiro da prefeitura com ações judiciais, por exemplo, contestando com equivocadas autuações, lacrações que afrontam a lei estadual. Então, nós estamos aqui apenas seguindo a lei. Não é discussão de mérito, se, meu Deus do céu, porque lá atrás, porque a Avenida Goiás, isso aí não existe aqui. O que está posto nesse projeto é apenas o enxugamento do nosso ordenamento, baseado em lei estadual hierarquicamente superior, em julgamento do Tribunal de Justiça do nosso Estado, apenas isso. Esse projeto aprovado ou reprovado não muda em absolutamente nada a realidade atual. Em nada. Apenas evitamos aí futuras ações judiciais contra a prefeitura, mais dano ao erário público, com legislação que afronta, que é ilegal, que é inconstitucional. Apenas isso. Não se discute mérito aqui, não estou querendo retroagir, entendeu? O líder está com a opinião do líder, entendo a preocupação, mas realmente não se discute mérito aqui. O Dr. Marcos Fontes está aqui, não vai me deixar mentir. A discussão desse projeto na comissão foi rápida, direta e segura. Extirpar do nosso ordenamento jurídico aquilo que não está em consonância com a lei estadual e com as decisões do Tribunal de Justiça. Agora, se vocês querem manter a nossa legislação inconstitucional, ilegal e contra aquilo que o Tribunal de Justiça tem julgado, aí é uma opção de cada um dos senhores. Agora, eu afirmo aqui como advogado que o objetivo desse projeto não é discussão de mérito nenhum. Não se retroage em nada. Isso já é uma prática há anos, não só na nossa cidade, como no estado de São Paulo como um todo. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão. Só para encaminhar, senhor presidente, já que eu fui acusado aqui de desonestidade intelectual, mais uma vez eu quero dizer aqui que não é uma postura de governo, é uma postura pessoal minha. Eu vou votar contra, eu defendo a desobediência civil nesse aspecto, eu defendo que a Procuradoria-Geral do município busque uma alternativa para que a nossa lei continue valendo, eu discordo da autorização dada ou da pacificação dada a essa questão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ou pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ou se é para a gente seguir só o que vem de Brasília, e que não é matéria constitucional, se a gente tem que seguir só o que
alguém acha em São Paulo que a gente tem que seguir, se a gente não pode propor novas ideias, novas propostas, novos projetos, acho que a gente perde um pouco da nossa razão de ser e de existir. Eu acredito que a gente pode manter essa legislação que nós temos no município, porque para nós ela é muito importante. Eu vivi isso tudo, essa legislação eu acompanho há mais de 20 anos e eu acho que ela não deve ser modificada. Quem se sentir prejudicado tem o caminho da justiça, muito bem, e a nossa procuradoria tem o direito de defender o ponto de vista da municipalidade, na minha opinião, na opinião do vereador Tite Campanella. Ninguém é obrigado a seguir o vereador Tite Campanella nessa votação. Eu vou votar porque eu sei que eu acredito, dentro das minhas crenças, que é o melhor para a cidade que eu vivo. É melhor para quem mora aqui, para quem quer descansar à noite, para quem quer evitar o problema da segurança pública na madrugada. Eu acho que é melhor. Então, eu estou discutindo realmente o mérito do problema. Para mim, a legislação permanece a mesma. Eu não vou votar a favor da alteração que permitiria, então, que 24 horas por dia, madrugadas adentro, os bares, as lojas de conveniência, os supermercados, vendessem bebida alcoólica. Eu sou contra e vou continuar sendo contra e vou votar contra o projeto de lei de autoria do vereador César Oliva. Obrigado, senhor presidente. Feita a discussão. Pois não? Eu acho que em vista da discussão, e inclusive como foi falado pela própria comissão, eu queria sugerir pedir vista por 3 sessões desse projeto, para a gente conversar e discutir melhor. Bem, o pedido de vistas tem prerrogativa. Coloque em votação por 3 sessões o pedido de vistas feita pelo vereador Marcos Fontes. Os vereadores que estiverem de acordo com este pedido permaneçam como estão. O pedido foi rejeitado. Eduardo Vidosky, eu vou pedir a sua gentileza, o Eduardo Vidosky, o Tite, o Serafim, o Parra, o Olinto, o Córdoba, o Andrejuc, a Rubira, a Sueli e o Marcel e o Funac pediram, acho que o Maurício também, se eu não me engano, pediram pela manutenção do projeto na ordem do dia. Então foi derrubado o pedido de vistas. O Daniel Córdoba também votou favorável contra o pedido de vistas. Dessa maneira, o projeto segue agora em votação. Iremos votar o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. O projeto Eduardo Vidosky, Tite Campanella, Carlos Humberto Serafim, Edson Parra, Olinto Voltarelli, Córdoba, Andrejuc, Rubira, Sueli Nogueira, Marcos Fontes, Caio Funac, Maurício Fernandes, se eu não me engano foram esses, e Marcel Munhoz, votaram pela derrubada do projeto. Vereador César Oliva, vereador Ubiratã Figueiredo, vereador Chico Bento e vereador Jander Lira votaram pela aprovação do projeto. Vereador Sidão se absteve. Desta maneira, o projeto ele foi rejeitado. Pois não? Desculpa só ter falado nominal, porque muitas fotos aqui eu me perco. Mas, para justificar, só dispõe de 5 minutos, taquigrafia registrar a reprovação do projeto. O senhor dispõe de 5 minutos, César. Senhor presidente, eu já vi de tudo nessa casa. Acho que foram 4 anos intensos de política. É claro que a hora do plenário é a hora de fazer política, é a votação política. Agora, ter esse projeto rejeitado, que com artigos revogados já tacitamente, a realidade do município há muitos anos já sendo da forma que é, realmente isso me surpreendeu. Sentimento talvez de lamentação, porque, como eu disse, não é discussão de mérito, é uma discussão apenas de enxugamento da nossa legislação municipal, e a maioria da Câmara optou por deixarmos, inclusive, a cidade em risco, sob qualquer ação irregular tomada por uma fiscalização, ainda ter a municipalidade acionada, inclusive aí com pedidos de lucros cessantes do estabelecimento que for lacrado. Votamos contra a lei estadual, quer dizer, eu não, né? Votou-se contra a lei estadual,
votou-se contra a ADIM, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, votou-se contra o parecer de constitucionalidade do projeto. Então, assim, realmente, olha, dessa vez, meus colegas, um pouco lamentável. Não por mim, tá? Porque eu estou acostumado, os requerimentos aqui, as nossas tentativas de fiscalizar já são derrubadas. Agora, pela cidade, pela qualidade do que essa legislatura pode representar. Respeito a opinião dos senhores, mas não consigo entender porque não havia discussão de mérito aqui, como o líder tentou levantar. Simplesmente uma discussão jurídica daquilo que já está revogado tacitamente, inclusive colocando o município em risco sob qualquer ato a ser tomado de acordo com o artigo 1º ou 3º da lei poderia causar aos próprios cofres públicos. Aquele cofre que nós fizemos um juramento de proteger, aqueles cofres, o dinheiro público, que não existe dinheiro público, o dinheiro do povo, que nós fizemos juramento de proteger. E foi levantada aqui questões de anos atrás, como se a tentativa do projeto de lei era fazer a cidade regredir. É lamentável, é lamentável. Vamos estudar aí, talvez, o ingresso do Madin, buscar um órgão competente para isso, para provar que isso aí realmente é só uma questão de ilegalidade, de correção jurídica. Tanto que o próprio presidente da comissão, Marcos Fontes, pediu vista, justamente para a gente poder, talvez, discutir melhor o projeto, talvez termos dentro de casa uma discussão pessoal sobre isso, para eu poder mostrar para os senhores, a comissão poder mostrar para os senhores que não se tratava nada mais além do que um rearranjo da nossa legislação, mas infelizmente o parecer do Marcos Fontes foi derrubado. Doutor Marcos, fico chateado que a própria base tenha derrubado seu pedido, porque era simplesmente o mínimo a ser feito a essa casa, era retirar esse projeto por 1 ou 2 sessões, para que nós pudéssemos discutir, né? Para que a gente pudesse mostrar a comissão de Justiça e Redação, a comissão responsável por analisar a constitucionalidade dos projetos de lei que passam por essa casa, e poder demonstrar para os demais colegas, ter mais tempo para demonstrar que aquilo que eu estou falando, eu não estou enganando ninguém, é simplesmente a pura verdade. Então, realmente, fico muito triste. Hoje eu fico muito triste, não por mim, mais uma vez, mas pela nossa cidade, por termos optado pela manutenção de parte de uma lei que está inconstitucional, ilegal, não só pelo aspecto jurídico de lei, da lei estadual, a lei número 16.927, de janeiro de 2019, tanto quanto por estar completamente contra aquilo que o Tribunal de Justiça do Estado tem decidido com relação a essa matéria. Vamos seguir em frente e vamos pensar depois, cada um em si reflete aquilo que qual que é o legado que a gente quer deixar para essa cidade. Hoje, nós optamos por deixar dentro da legislação municipal algo que não só inconstitucional, não só ilegal, mas que vai contra as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, vai contra o que o próprio Poder Legislativo tem decidido, assim como o próprio Poder Judiciário tem decidido. Então, deixamos algo que simplesmente não tem valor dentro da lei, porque nada, assim como eu disse, nada muda. É o que vem sendo aplicado já há muitos anos em nossa cidade. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Espera aí. O voto. Deixa o Jander Lira justificar, Parra, eu abro para você e para o Marcos Fontes na sequência. Obrigado. Tá bem aí, dá para escutar bem o som aí? Perfeitamente, Jander. Eu fico muito feliz com o doutor Marcos Fontes e, apesar das nossas divergências em relação a pareceres da comissão, mas eu fico muito feliz e vejo que cada vez mais ele está sendo um grande presidente da comissão. Ele tem pautado a questão legal e constitucional. Mas também fico feliz porque hoje o nosso líder, o líder do governo, mostrou que o plenário é soberano. Ele mostrou o seguinte:
apesar de uma lei estadual, né, revogar artigos de uma lei municipal, apesar do próprio tribunal, como disse aí o César Oliva, né, Tribunal Regional, mostrar inconstitucionalidade, mas essa casa mostrou que o plenário é soberano. Quando eu digo sempre aqui que, apesar de vir um parecer contrário da comissão, parecer técnico, aprovado pelo doutor Marcos Fontes, o plenário é soberano, o líder me confirmou, porque toda vez que derrubam um parecer meu, um projeto meu, justificando que foi a comissão, agora o líder mostrou de fato. Fico feliz pelos dois lados. Fico feliz pelo trabalho do doutor Marcos Fontes. Parabéns, doutor Marcos Fontes. Eu nunca discordei dos pareceres da comissão. Eu digo e sempre disse que era minha opinião, né, a opinião jurídica, era a minha convicção que era inconstitucional, respeitava o parecer, mas que o plenário era soberano, que o plenário poderia decidir qualquer coisa, inclusive derrubar pareceres da Comissão de Constituição que o doutor Marcos Fontes assinava, até mesmo no parecer que ele próprio assinava. E o líder provou isso, o líder que sempre defendeu todos os meus projetos, ou César, os seus, o do suplente vereador que já assumiu o cargo aqui, Getúlio de Carvalho, projetos de boa qualidade do Getulinho, e se dizia o seguinte: não, o mérito é bom, mas a comissão, o parecer da comissão, e eu defendia dizendo, o plenário é soberano. É aquela velha história. Ainda bem que eu acredito que o mundo não é plano. Um dia vem atrás do outro. E eu estou muito feliz pela primeira vez eu ver o líder do governo defender e derrubar um parecer técnico e defender do ponto de vista político. Eu fico muito feliz por isso, porque isso mostra que essa casa é independente, que nós podemos modificar, que nós temos o poder para isso, que essa, no meu entendimento, é uma falácia do ponto de vista, vejam bem, do ponto de vista científico. Falácia é uma afirmação que não se corresponde à verdade. É uma falácia dizer apenas que a questão aqui, quando se derruba um parecer, é técnico. Quando se derruba um parecer aqui, é político, é uma visão política, é uma postura política, não técnica, porque o doutor Marcos Fontes mostrou isso claramente. Parabéns, Marcos Fontes, por defender a questão técnica. E o líder, por ser sincero, nem que seja em alguns minutos, fico feliz em ele mostrar realmente que essa casa é uma casa política. As decisões são políticas. Politicamente se decide nessa casa. É isso e não tem o que se dizer menos nem mais. Muito obrigado, presidente. Vereador doutor Marcos Fontes. Boa noite, presidente. Na verdade, ouvindo o Tite falando, e eu procurei alguma informação a mais do STF, o mandado de segurança 629490, em que, por isso que eu queria pedir vistas para estudar melhor, justamente esse parecer, César, em que eu quero estudar melhor sobre isso. O STF diz que dá o direito a prefeituras proibirem a venda de bebida alcoólica em postos de combustíveis. É isso que eu quero ver. Por isso que ficou esse ponto de pedir vistas, né? Não entender corretamente que o STF, eu quero ver esse mandado direitinho,
Por isso que quando o Tite falou, lógico que nós discutimos isso na comissão, todos, não só eu, viu, Jander? Todos assinaram. Por acaso sou presidente, logicamente a voz é de todos e o voto é individual. Mas, enfim, o Tite começou a levantar esse parecer, e também tem que ser considerado. Por outro lado, foi discutido nas comissões, mas através desse mandado que eu quero estudar melhor, por isso que eu pedi vista, viu, Tite? Para pensar e discutir melhor sobre isso. E em seguida eu votei contra, porque justamente por esse mandato que eu queria estudar melhor. Mas como não dá tempo, então, como tem vistas, por isso que eu votei contra. Não sei se eu fiz me entender. Obrigado. Mandato, Marcos? Vereador Edson Parra. Boa noite, presidente, caros amigos vereadores e o pessoal que acompanha pela rede social. Esse projeto, como o Jander falou, ele é auspicioso e dá margem para um grande debate. Então eu quero primeiro aqui, sem querer agradar a todos, mas eu quero dizer que tudo que o César falou, ele falou com propriedade. Tudo que ele falou confere. Não tem nada de mentira. O que ele falou é verdade. A lei estadual é maior. Aquilo que a votação da Comissão de Justiça e Redação, a meu ver, votou corretamente. O Jander falou que o plenário é soberano, também falou corretamente. Só não dá para confundir muito quando é inconstitucional, porque esses 4 anos de mandato que nós estamos, tirando um deslize ou 2, ou 3, talvez, as votações inconstitucionais foram muito à luz da Constituição. O doutor Pastorim influenciou demais quando eu estava lá, por 2 anos, diferente do outro mandato, né? Do outro mandato era diferente, passava tudo ou nada de acordo com o autor. E eu sou testemunha que dessa vez, com a presidência do Pio, com as comissões que nós formamos e agora que vocês formam, eu não vejo isso dessa forma. Talvez um caso ou outro mereça um debate. Mas eu concordo muito mais ainda com o Tite. Tudo que ele falou, eu não vou conseguir reproduzir todas as palavras que ele falou, mas ele falou de mérito, ele falou de costumes, ele falou de venda de bebida alcoólica, imposto de gasolina no estacionamento do Extra, e é isso que me convenceu a votar. E o Tite, vamos fazer justiça, ele deixou a nossa votação livre. Então eu nem acompanhei o líder. Dessa vez eu acompanhei o colega vereador Tite Campanella, que que arguiu muito bem. Eu não preciso falar nada além do que ele disse, que me convenceu plenamente. Não estou dizendo que o César está errado, não estou dizendo que o César está fazendo qualquer embaralhamento jurídico. Não. Eu não estou votando no jurídico, eu estou votando nos costumes e no mérito, que é um direito que eu tenho por participar do plenário, que é pleno. Então, assim, como vereador que sou, não concordo com a lei estadual e prefiro deixar a nossa lei como está, entendendo todas as razões, sem querer atacar ninguém, mas eu voto com o Tite, porque me convenceu totalmente. Era isso, presidente. Não, pode justificar, senhor presidente. Tudo bem. Pode. Parra, suas palavras foram muito, muito coerentes. Eu acho que foi uma opinião, aí sim, eu concordo com você. Reconhecer a parte jurídica que foi posta e, contrariamente, fazer o seu voto político. Agora, a única coisa que eu falo é o seguinte, de acordo com a lei que foi mantida, provavelmente o CEPLAG já está prevaricando já há muito tempo. Então, também existe essa problemática. Manteve-se essa lei. Essa lei não condiz com a realidade que é aplicada de acordo com a lei estadual. Não é fiscalizado, então há prevaricação. Então gera-se outra discussão, outro problema. Cortou. O César cortou o seu som. Congelou, presidente, o som do César. Só queria colocar isso. Obrigado. Para justificar, senhor presidente. Pode justificar, Olinto. Como complemento aqui nas falas do vereador Tite Campanella, do meu colega Edson Parra,
e também na direção do que foi falado por outros colegas, é o seguinte, pessoal, eu também não concordo com a lei estadual, tá? E no ponto de vista da meritocracia, né, do mérito do projeto, eu prefiro votar com a cautela, tá? Por conta do impacto que nós tivemos na cidade no período onde houve essa questão de perturbação, de maior ênfase na perturbação do sossego público. E o Tite há de lembrar aí que em outra administração do prefeito Auri foi criada até a SECONT, a Secretaria de Controle Urbano, que colaborava com grandiosidade, um trabalho muito bem feito pela Secretaria de Controle Urbano, colaborando na fiscalização desses estabelecimentos e da questão da perturbação do sossego público. Então, por cautela, pelo risco do impacto desse tema, eu preferi votar contrário ao projeto, entendendo as diferenças do mérito do projeto, da questão constitucional, enfim, não concordando com a lei estadual, eu, por cautela, prefiro individualmente, o líder, como o Parra disse, aí, deixou à vontade o voto da base governista, e também como eu não tive um posicionamento por parte da liderança da bancada do PSDB, eu preferi votar com cautela, rejeitando o projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Justificar, senhor presidente. 5 minutos. Eu quero agradecer as palavras do Parra, as palavras do Marcos Fontes e do Olinto. E foi bem lembrado, eu falei em meu nome pessoal, não falei em nome da bancada, não falei em nome do governo. Fui sincero. O Jander acha que eu fui sincero por alguns minutos. E o César acha que eu fui desonesto intelectualmente. É duro, né? Elevar esse tipo de debate é um pouco complicado. Eu não vou cair para aí. Mais uma vez vou falar. Eu vivi na região da Avenida Goiás durante 10 anos da minha vida e eu sei o que é aquilo lá. Eu sei o quanto foi difícil para a gente conseguir ter algumas salvaguardas, pouquíssimas salvaguardas, para que a gente tenha um pouco de sossego para aquele pessoal que mora ali naquela região. O Goitacazes, o José Benedetti, o Romano Coelho, o Rio Grande do Sul, o senador Roberto Simonsen, Oswaldo Cruz, Augusto de Toledo. E eu simplesmente pus a minha posição pessoal. Eu simplesmente quis falar que eu sou contra qualquer tipo de flexibilização que aconteça na venda de bebida alcoólica por postos de gasolina, por lojas de conveniência. E vou continuar achando isso. Pense a oposição o jeito que quiser pensar. Não quis fazer disso um debate de situação-oposição. Jamais. Deixei todo mundo livre para votar de acordo com aquilo que acreditam, de votar da maneira como se sentirem mais tranquilos. O Marcos Fontes até tentou fazer num gesto muito bacana, pedir vistas. Só que pedir vistas desse projeto é adiar uma discussão que a gente não precisa ter. É tão difícil você conquistar um pouco de sossego numa cidade totalmente conurbada, numa cidade totalmente ocupada como é São Caetano do Sul, que você sai um comércio, entra uma farmácia, você tem poluição sonora, poluição visual. É tão difícil você conseguir um pouco de sossego. Para que nós vamos fazer isso? Vamos deixar o pessoal que mora perto de posto de gasolina, deixa esse pessoal viver em paz, sem problema. A cidade tranquila, sem problema nenhum. É uma salvaguarda que a fiscalização tem para coibir eventuais abusos. A gente espera que não ocorra. Se ocorrerem, nós temos essa salvaguarda. Então foi só isso. Não sou sincero por alguns minutos, viu, vereador Jander Lira? E também não sou desonesto intelectual, viu, vereador César? O senhor ainda devia correr atrás de uma bola. Eu já estava na briga por isso daí há muito tempo. Então não tem desonestidade intelectual nenhuma aqui e não tem sinceridade por alguns minutos. Obrigado, senhores vereadores. Senhor presidente. Pois não. Eu acho que durante a minha fala do à parte, eu acabei caindo aqui a conexão. Eu só queria complementar. Por favor. Estava elogiando as palavras do Parra, que elas foram ponderadas. Diferente do que está sendo posto, a tentativa que foi posta aqui pelo líder, como se eu quisesse tirar o sossego da cidade, sendo que a realidade já é esta. A realidade já é esta. Eu só queria dizer o seguinte, a questão é o seguinte, então, optamos por manter a lei no nosso ordenamento, ótimo, optamos por manter a lei. Mesmo inconstitucional, ilegal e ferindo o pacto federativo, não tem problema. A gente opta por manter a lei. Só que o CEPLAG, então, tem que agir, senão vai prevaricar.
A única coisa que eu queria dizer é isso, presidente. Obrigado. Peço a leitura do 6º item da ordem do dia. Processo número 233 de 2020, Eclerson Pilmielo. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a adoção da técnica de mediação para a solução de conflitos no ambiente escolar da rede pública de ensino do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro a primeira discussão. Encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Já de pronto agradeço os vereadores. Presidente. Pois não. Queria fazer um comunicado relevante, senhor presidente. Pois não. Então, senhor presidente, nós protocolamos da Fundação do ABC São Caetano um requerimento solicitando informações sobre os testes rápidos que a prefeitura vem fazendo em nossa cidade. Pelo nosso entendimento e no contrato celebrado, a prefeitura vem pagando R$ 152 em cada teste rápido de Covid. E no dia 2 desse mês ainda, 2/7, na última quinta-feira, a UCES comprou testes rápidos por R$ 135. Olha a diferença. A prefeitura está comprando quase 30 mil testes e pagando R$ 152 cada um. A USCS comprou 260 testes e pagou R$ 135. Estamos falando, senhor presidente, senhores vereadores, de uma diferença de quase R$500 mil. Isto comprando testes por R$ 135, como a USCS. Sabendo que tem mais barato e pela quantidade que a prefeitura está comprando, a negociação seria muito bem melhor, né, senhor presidente, senhores vereadores? Como a secretária de saúde não soube responder via lei de acesso à informação do nosso requerimento, né? Aqui na casa foi rejeitado algumas semanas atrás. Aí protocolamos também no dia 2 de julho, na Fundação ABC de São Caetano, que é a contratante dos testes, pedido de informações, já que essa verba é pública e a Fundação tem a obrigação de fornecer as informações. Agora, só nos resta, então, senhor presidente, aguardar o retorno da Fundação para poder entender o porquê estamos comprando testes rápidos tão caros em São Caetano do Sul. E tem mais outra coisa, senhor presidente. Pelo que eu já ouvi, eu não sou médico, eu não conheço esse assunto, mas já vi vários imunologistas falarem que esse teste rápido não vale nada. Isso quem falou é gente que estudou, é médico que estudou, deu um passo maior que ser médico, né? Deve ter feito um mestrado, um doutorado, eu não sei. Foi a palavra deles. Então fica aí a dúvida, né, senhor presidente? Obrigado. Peço ao vereador Edson Parra, vice-presidente da Câmara, que assuma a presidência para esse último projeto, por gentileza, e peça a leitura que o vereador Olinto faça a leitura do mesmo. Ok, presidente. Vou passar a palavra ao primeiro secretário, vereador Olinto Voltarelli, para a leitura do item 7 da nossa ordem do dia. Processo número 376 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Discussão e votação únicas do parecer número 401 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, favorável à moção de repúdio ao posicionamento do senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, ministro da Economia, e ao Ministério da Educação, que declararam ser contra as propostas do Congresso de tornar permanente o Fundeb
de tornar permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, através das PECs 015 de 2015, 33 de 2019 e PEC 65 de 2019. Em processo de votação e discussão única, eu vou abrir aqui para a discussão dos vereadores. Quem deseja discuti-lo, para encaminhar e para votar, então. Em votação, senhores. Quem for favorável ao parecer número 461 de autoria do vereador Jander Lira, permaneça como está. Então, foi rejeitado o parecer com votos favoráveis. Me ajuda aí, Jander. Do vereador Jander, do vereador César, do vereador Biratã, do vereador Chico, do vereador Pio e do meu voto. É isso? Falei corretamente? Vou reassumir a presidência, Parra, obrigado. A moção de repúdio foi rejeitada. Eu era presidente, professor. Oi. Me perdoa, eu não estou acostumado a ser presidente, eu não tinha que votar, né? Você não... Seu voto não foi computado, mas seu voto moral sim. Mas a moção de repúdio foi reprovada, mas contou com os votos favoráveis do autor Jander Lira, do vereador Chico Bento, do vereador César, do vereador Ubiratã, do meu voto, pois eu me licenciei da presidência para que eu pudesse votar. Ou seja, eu compartilho dessa moção de repúdio, eu acho um absurdo a cogitação de se extinguir o Fundeb e creio que foi essa a votação final. Isso mesmo? Oi. Pois não. Eu espero ter, não sei como é que está o som, né? Está ótimo. Agradecer de todos. E eu acho um absurdo querer acabar com... Veja bem, senhor presidente, eu até estranho os vereadores do PSDB votar contra. Vossa Excelência votou favorável à moção, além de ser professor, mas isso... foi criado pelo próprio PSDB, que foi uma coisa boa que o PSDB fez. Também entre acho. Coisas ruins que fez... Ministro Paulo Renato, inclusive. Exatamente. Então a gente tem que valorizar, porque veja bem, o grande problema da educação básica no país são recursos financeiros. Você não tem... Como é que você consegue, sem pagar bons salários para professores... E dar condições materiais. São Caetano é uma ilha no Brasil, é um privilégio, né? Os recursos que nós temos, por isso. Por que São Caetano é uma das melhores educações do país? É o orçamento que nós temos de quase 2 bilhões. Aí, o fato concreto é esse. Nós temos quase 2 bilhões de orçamento e durante muito tempo, e aí eu quero também... Apesar das minhas discordâncias ideológicas em relação ao líder do governo, mas uma grande responsabilidade foi do pai dele, eu sempre falo isso, Anacleto Campanella, que foi o grande percursor, que iniciou o programa de bolsas em São Caetano, o pai do Tite. Então, veio a partir daí, depois vieram os prefeitos seguintes. Então, essa preocupação e esse amor e essa dedicação que São Caetano tem pela educação é fundamental, e isso está no nosso DNA. E aí eu quero aproveitar, que eu ia até elogiar o voto de Vossa Excelência no projeto que foi aprovado anteriormente, né, o projeto do presidente da questão da relação da discordância dentro da educação. Me lembra aí, o projeto, presidente, era sobre, foi aprovado... Tecnicamente, que Vossa Excelência quer ler aí só a emenda? Dispõe sobre a adoção de técnica de mediação para a solução de conflitos no ambiente escolar da rede pública de ensino municipal de São Caetano do Sul. Pois é. Criar uma câmara de conciliação. Isso é fundamental. Aí eu já fui grande aliado de Vossa Excelência, hoje sou adversário, porque Vossa Excelência está no governo, mas... Hoje eu estou na oposição, mas Vossa Excelência conseguiu colocar
a sua presença na educação de São Caetano. Eu acho que isso... há uma coisa que há um consenso em São Caetano, que a nossa educação é de qualidade superior. Pode melhorar, e vai melhorar, e deve melhorar. Mas essa lei que Vossa Excelência cria é um passo importante, e aí Vossa Excelência consegue colocar o seu nome, assim como Adalto Campanella, como Tortorello, como o Braido, todos aqueles, Paulo Pinheiro, o próprio atual prefeito, na evolução da nossa educação. Mas por que isso? Porque é no DNA de São Caetano, é a preocupação de São Caetano, é a preocupação dos prefeitos, dos vereadores, da população. Eu até quero resgatar aqui, tá o Daniel aqui, que estava na reunião com os moradores lá do Ditiene, que uma moradora disse, olha, eu faço tudo, das tripas coração, para que meu filho para que eu more em São Caetano, preocupado com meu filho, com minha família. Então é isso que está no DNA da cidade, no organismo da nossa cidade, que a gente tem que preservar sempre. Então, eu fico triste quando o PSDB, fico alegre quando o PSB volta, apesar do Parra não estar mais no PSB, mas o DNA, falando tanto, é PSB, vota contra, porque isso é um projeto do PSDB, projeto político, projeto não é eleitoral, foi um projeto de nação, é um projeto de Estado, o Fundeb é um projeto de Estado. Então, quando um ministro vem com a proposta de acabar com ele, nós temos que ser contra, não tem como ser favorável, independente de quem aprove ou não. É isso que fico triste dessa rejeição, presidente. Mas, ao mesmo tempo, me alegra os votos que tivemos aqui e o projeto de Vossa Excelência que foi aprovado. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Jander. Na minha opinião, enquanto cidadão, enquanto vereador, tem dois instrumentos que faz o Brasil ser um país diferenciado perante o mundo, é o SUS e o Fundeb, na minha humilde opinião. Antes de encerrar... Só para justificar, senhor presidente, rapidamente. Ô, meu líder, estava faltando as suas palavras. Pois não. Obrigado. Não é fácil votar contra uma orientação do senhor, mas... Não, pelo amor de Deus, não era orientação não, senhor presidente. Eu só quero até justificar aqui, para quem está nos acompanhando poder entender, eu não sei nem quando é que houve essa declaração, mas pelo que o vereador Jander colocou aqui na justificativa, houve uma afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que deveria acabar com o Fundeb. Fundeb, que é sucessor do Fundef, que é o instrumento que a gente tem legal, que faz o financiamento da educação básica no país todo, através é o antigo fundão, né, que ele distribui as verbas para que todos os municípios possam investir na educação, que é o que vai efetivamente mudar esse país. Vejam bem, eu acho que a gente tem poucas coisas tão boas na administração pública como o ministro Paulo Guedes. Eu acho que ele é um economista de muito valor, em que, pese as diferenças ideológicas, ele está tentando fazer da melhor maneira possível a condução para que a gente possa viver um estado de bem-estar social através da criação de riquezas. E é uma tarefa extremamente árdua, está enfrentando um problema atrás do outro. O que a gente não pode... Obviamente ninguém concorda com a extensão do Fundeb. Na verdade, não se trata de ter o Fundeb ou não ter o Fundeb. O que a gente não pode concordar é com o fim de um instrumento de financiamento da educação nacional. Então, eu tenho certeza, eu não lembro dessa matéria, eu não lembro desse comentário do ministro, eu tenho certeza que, de alguma forma, o Fundeb tem prazo para acabar, senhor presidente, se eu não me engano, acho que é o ano que vem, né, que termina o Fundeb, que ele foi criado por 10 anos. Ou 20 anos, ele acaba ano que vem. Ao final deste ano, o Congresso precisa votar rapidamente a extinção, a prorrogação ou não. Primeiro a gente precisa ter um ministro nomeado da educação e na sequência a gente fazer a discussão da manutenção ou não do Fundeb, que eu defendo que sim. Exato. Então, alguma forma de financiamento vai ter. O que nós não podemos, e aí a Câmara de São Caetano foi autônoma na decisão disso daí, é usar o instrumento da moção de repúdio, que é um instrumento, eu acho até exagerado, tanto que ele tem que passar ainda antes por comissões, antes de ser votado em plenário, moção de repúdio
há um comentário que às vezes pode não ter sido bem entendido. Eu não concordo com a gente colocar moção de repúdio para tudo aquilo que a gente acha que alguém falou, ou acha que alguém colocou, ou houve uma colocação que é dúbia, que dá margem a várias interpretações. Então, no que eu me manifestei aqui hoje, no meu voto, através do meu voto, que eu fui acompanhado pela maioria, sem combinar nada, sem conduzir nada, sem nenhum tipo de orientação, foi que a gente não pode usar o instrumento da moção de repúdio para qualquer coisa. No final das contas, quando chega a moção de repúdio para qualquer autoridade, vai chegar lá o nome da cidade de São Caetano do Sul. E a gente não tem aqui, eu não vejo aqui nada concreto para que seja repudiado tão veementemente na forma de uma moção de repúdio. Era só isso que eu queria justificar, e a gente espera que o ministro Paulo Guedes encontre rapidamente uma saída para a solução do financiamento da educação básica brasileira, que tanto precisa disso. Obrigado, senhor presidente. Inclusive, deixo aqui até registrado em nome da presidência, eu tenho certeza que de todos os vereadores, o nosso apreço pela rápida recuperação do presidente da República, Jair Bolsonaro, em que pese as diferenças políticas que venhamos ter e temos, mas quando se trata de saúde, todas as vidas são importantes e nenhuma vida tem um e daí. Todas as vidas valem, todas as vidas são importantes. Então, pronta recuperação a ele. Antes de eu encerrar, Presidente. eu passo... Cadê agora? Quem me chama? Presidente. Doutor Marcos Fontes. Rapidinho, só para justificar o voto também, eu vou acompanhar o Tite. Eu acho que o Paulo Guedes, o ministro, é uma pessoa conceituada, inclusive foi escolhido pela ONU para ser o coordenador de recuperação da América Latina. Eu acho que não é para distinguir o fundo, sim a renovação com as devidas proporções, que nós sabemos que não São Caetano, mas muitas cidades com certeza não devem utilizar o fundo de forma adequada. Então eu concordo com o Tite, eu acho que um repúdio é uma coisa talvez um pouco, talvez até exagerada, mas claro que ninguém quer acabar com o Fundeb, mas ele deve ser utilizado de forma adequada, e como o próprio Jander falou, todos os prefeitos, o próprio pai do Tite, né, que deu início a tudo isso com as bolsas. Eu acho que é só justificar que não sou contra o repúdio, acho um pouco pesado, mas realmente não pode ser contra o Fundeb, ele deve continuar, só que temos que ter cautela, conforme o Tite falou, conforme você. Agora, antes de encerrar, convido a população, mas convoco os senhores vereadores na próxima sexta-feira, dia 10 de julho, às 10 horas da manhã, teremos a audiência pública da Secretaria de Esporte. Esporte, Lazer e Juventude. Próxima sexta-feira. Já tivemos audiência pública da Secretaria Municipal da Saúde, da Fazenda, tivemos prestação de contas da Cultura, da Educação, semana passada da Assistência Social, da Assistência e Inclusão Social, e nesta sexta-feira da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, referente às ações de 2019 e de 2020. Sexta-feira, dia 10, às 10 da manhã, fica o convite para quem nos acompanha prestigiar do ponto de vista remoto e a presença dos vereadores por nossa obrigação legal. Mais uma vez, obrigado à gentileza de todos. Presidente. Quem me chama agora? Eu, Biratã. Fala, Biratã. Deixa eu fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Pergunte. São Caetano hoje está aqui na fase amarela, é isso? Isso. Isso. Abrindo já um monte de coisa. Só uma pergunta. Tem condições da Câmara voltar a usar o plenário ao invés de ser remota, não? Para agosto, sim. Para julho, não. Para julho, a gente ainda está no protocolo de segurança. A intenção é, na volta do recesso que nós o levantamos, em agosto usaremos o plenário, Biratã. Ok, então, presidente. Obrigado. Obrigado. Inclusive, senhores vereadores, deixo aqui um apelo. A gente criou uma comissão, Maurício Fernandes é o presidente da comissão de precauções e de procedimentos. Qualquer dúvida a gente está à disposição, mas volto a pedir o bom senso, a coerência de todos para evitar aí a aglomeração, principalmente nos atendimentos. Acho que nós estamos indo bem, é só uma cautela para todos nós. Mais uma vez, obrigado, nada mais havendo. Com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Valeu. Boa noite a todos.
Abraço, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, gente.